Uma vez cumprimento o irmão com a gloriosa paz. Amém, irmãos? Esse irmão coloca também. E abra sua Bíblia. O livro de Josué, capítulo 6, versículo 20, que é o tema da campanha, o término também da campanha, o encerramento, a qual o Senhor ministrou no coração do anjo da igreja. Durante esses dias, Deus tem falado em nossos corações, cada dia usando o servo de uma maneira sobrenatural para falar em nossos corações. Josué capítulo 6, versículo 20. E Deus tem operado maravilhas em nosso meio. E hoje você, que às vezes ainda não recebeu a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre durante esses dias, hoje, se você crer em fé, Deus vai derrubar muralhas que impediram você de receber a promessa de Deus na sua vida. Vamos encontrar? Josué capítulo 6, versículo 20, e diz assim a palavra do Senhor: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram, e as muralhas, e o povo subiu, e as muralhas, e o povo subiu a cidade, a cada qual em frente de si se a tomaram. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Essa foi a mensagem a qual o Senhor ministrou no coração da igreja para o final dessa campanha, derrubando as muralhas. Eu não sei qual é a muralha que tem se levantado contra o seu caminho, contra a sua vida, contra a sua trajetória. Qual é a muralha que tem impedido você de prosseguir? Mas eu quero dizer para você, se você crê, você tem fé, esta muralha vai ter por terra em nome de Jesus. Oh, aleluia! Essa história, a qual é relatada no livro de Josué, no capítulo 6, o segundo versículo diz: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. E o Senhor, Ele tem uma promessa na minha vida e na sua vida. E Deus, Ele fez uma promessa para o povo de Israel. No momento que aquele povo estava sendo escravizado no Egito, Deus ouviu o clamor daquele povo. E Deus fez uma grande promessa na vida daquele povo. E não é diferente, Deus tem uma grande promessa na tua vida. Quando Deus promete algo, Ele pode ter certeza, Deus irmãos, que Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer aquilo inimaginável. Aquilo que é impossível se torna possível para o grande e poderoso Senhor nosso Deus. E no versículo então Ele faz uma promessa para Josué. Ele estava entregando Jericó juntamente com os reis e seus valentes nas mãos do povo. Quando Deus faz essa promessa, Ele já garante. Mas no momento que Deus faz uma promessa, Ele também nos dá uma estratégia. Porque aos olhos humanos, ali em Jericó, era cercado por uma grande muralha, que aos olhos humanos era impossível de ser derrubado. Então, aos olhos humanos era algo, uma causa muito possível para aquele povo conquistasse aquela cidade. Mas no momento Deus dá uma estratégia muito grande. No momento que Ele fala com Josué, Ele também já revela uma estratégia. Porque eu creio que naquele momento Ele passa na cabeça daquele jovem, a qual recebeu uma grande responsabilidade do Senhor, a ser o sucessor de Moisés para conduzir aquele povo a alcançar a promessa de Deus. Uma grande responsabilidade. Mas também, no início do capítulo 1 do livro de Josué, Ele faz uma grande promessa na vida de Josué.
Ele promete a Josué que ele será com ele, assim como foi Moisés, ele será com Josué. E assim como ele foi com Moisés, Josué, ele também iria contigo. Ele fez essa promessa para mim e para você. E às vezes nós olhamos, o Senhor faz promessas, mas Ele também, Ele não vai dizer que é só mamão com açúcar. Porque aos olhos humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando Deus faz essa promessa, Deus é poderoso para dar uma ordem para aquelas muralhas caírem imediatamente. Mas Deus quer ver a nossa atitude. Assim como quando Ele fez a promessa na vida dos antepassados, porque ali já era a nova geração. Ao sair do Egito, aquele povo se depara com uma grande muralha, não de pedra, mas de mar à sua frente. E atrás existia outra muralha que vinha perseguindo pelos soldados egípcios. E muitas vezes nós se deparamos nessa situação, nós olhamos para frente, não tem saída, nós olhamos para trás, não tem saída, olhamos para os lados e nós não vemos saída, nós não vemos soluções para os nossos problemas. Mas eu quero dizer para você, confia. Aquele que confia na promessa de Deus, o Deus do impossível, Ele abre porta onde não tem porta. Moisés confiou na promessa do Senhor, e o mar se abriu, aquela muralha de água se abriu para que passasse as cidades. E quantas muralhas de impedimento se levantam, se deparam contra a nossa vida durante a nossa jornada, a nossa caminhada. E às vezes nós pensamos até em desistir e achamos que não vamos conseguir. Mas quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi o Senhor Todo-Poderoso. E ali ele dá uma estratégia a Josué para dar uma ordem para o seu povo, juntamente com os sacerdotes, com os levitas, e dá uma ordem ali durante 7 dias, primeiramente 6 dias. Ele dá uma ordem para que rodeasse as cidades, mas que nenhum abrisse a boca, todos em silêncio. Se você começar a meditar no livro, dessa história, dessa passagem, durante os 6 dias, nas 6 voltas, o povo permanecesse em silêncio. Somente os trombetas seriam tocadas. E o primeiro passo para que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida, é necessário nos ouvir, obedecer e colocar em prática. E se você for ler essa história, não relata que houve nenhum questionamento ao obedecer. Porque ele imagina durante as voltas todos os dias, imagina aquele povo olhando, poderia pensar: estamos fazendo aqui, isso é impossível, nada vai acontecer, estamos rodeando dia após dia e nada acontece. Assim como na história de Naamã, aos 7 mergulhos, mergulha uma vez, nada acontece, a segunda e nada acontece. E aquele povo foi obediente, sem questionar, sem murmurar. Porque a pior coisa para mim e para você é a murmuração. Não questione, apenas obedeça, ouça a voz do Senhor, obedeça e tenha atitude, coloque em prática. Às vezes Deus faz uma promessa na nossa vida e nós estamos ali sentados esperando Deus prometer que vai cumprir. E nos colocamos na zona de conforto. Mas é necessário que nós saímos da zona de conforto e tenhamos atitude. E o Senhor manda te dizer nesta noite: grandes promessas Ele tem para a tua vida, mas é necessário que você se levante, que você se posiciona, que você tenha atitude, que você marche, que você não pare, que você não desista, que você consiga até alcançar a promessa que Deus tem na tua vida. Não importa a muralha que se deparada com a tua caminhada, porque aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir. Então
imagino ali aqueles homens, aquele povo dando voltas, imaginando ali o que vai acontecer. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cria estratégia. Primeiramente, Josué dá uma ordem a 2 servos para ir espionar, ver como que é a situação naquela cidade. E aquela cidade, a Bíblia relata, se você for ler, capítulo 6, fala que aquela cidade estava trancada, ninguém entrava e ninguém saía, porque aquele povo estava com medo do povo de Israel, porque a fama já tinha corrido, porque Deus era com eles, grandes batalhas eles já tinham vencido, grandes exércitos poderosos, grandes muralhas já tinham sido caído por terra. E ali então, aquele povo já tinha surgido em seus corações o medo, porque era um povo que temia a Deus e sabia que Deus era com eles. Então envia 2 espiões para saber como que era. Mas naquele momento, o rei fica sabendo e manda procurar aqueles 2 na cidade. Mas aonde o improvável acontece? A Bíblia relata sobre a vida de uma mulher que era uma prostituta. Eu creio que ali naquela época ela mais questionada juntamente com ela e sua família por causa daquela profissão que ela se fazia ali. Eu creio que ela era a menor naquele lugar, seria a pessoa mais improvável naquele lugar, mas Deus pega o improvável e torna-se provável. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E então o Senhor levanta uma mulher pecadora. Eu creio que naquela época muito questionada, tipo uma pessoa que era menosprezada, a menor. Talvez você tenha se sentido o menor da casa, assim como Davi era desprezado, que era o menor da casa. Talvez você ache que você não é capaz, que você não é nada, mas Deus pega aquele improvável e se torna provável. Deus pega aquele que acha que é pequeno e se torna grande. Ele pega aquele que é improvável e coloca no lugar de destaque. Até hoje é narrada a história dessa mulher. Deus pega aquele que acha que não tem jeito, que não tem solução para aquela pessoa, mas quem levanta é Deus. Muitas das vezes nós julgamos uma pessoa que está aí no mundo pegando, está no mundo pecado, prostituição, da droga, do tráfico, seja a área que for. Geralmente nós temos uma mania de julgar. Ei, você vai para o inferno. Quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 3 apontados para nós. Porque o improvável acontece. Por isso que diz a palavra do Senhor que naquele dia haverá grandes surpresas. Muitos que nós pensamos que vai estar, não vai estar, e muitos que nós achávamos que está, não vai estar. Aquele improvável achava que não vai estar, ele vai estar lá. E ali Deus dá uma ordem para que aquela cidade seria exterminada e todos que habitavam naquela cidade. Mas Deus levanta uma mulher improvável para mudar a história. E então ela esconde aqueles 2, protege, salva a vida daqueles 2. E pede algo que em troca, porque ela já sabia, no seu coração já sabia que a promessa de Deus ia acontecer naquela cidade, para que livrasse ela juntamente com toda a sua família. Então, meus irmãos, talvez você se sente tão pequeno, você acha que não é capaz, você acha que é menosprezado, o menor da casa, mas o menor pode se tornar maior. Porque Deus é poderoso para mudar a história, assim como Deus mudou a minha história e a sua história. Se nós estamos aqui porque nós éramos improváveis, assim como nós somos apontados pelas nossas famílias e amigos que conheceram o nosso passado, mas Ele pega o improvável e se torna provável. E então o Senhor dá estratégia para que a palavra de Deus se cumpra. E durante os 6 dias eles rodeassem a cidade, mas que no 7º dia seria diferente.
E no sétimo dia, quando Josué desse a ordem, além dos instrumentos, e desse a ordem que todo abrisse a sua boca e começasse a adorar o Senhor em gratidão, porque sabia que ali Deus ia restaurar o sonho daquele povo, talvez um sonho que já estava perdido, porque se eles não derrotassem aquele povo, derrubassem aquelas muralhas, eles não iam acontecer o milagre que Deus prometeu na vida, eles não iam conhecer a promessa que Deus tinha feito, a terra prometida. E então ali, eles tiveram fé e creram. Josué tinha certeza no seu coração, porque Deus já tinha falado e tinha feito grandes maravilhas. Mas se você for olhar toda a trajetória daquele povo, Josué, na época dos jovens, que creu, obedeceu do lado a lado com Noé, sem questionar. Se você for olhar a história da trajetória daquele povo, até mesmo os irmãos de Noé, de Moisés, meus irmãos, eles não questionaram nada, os irmãos questionaram, eles obedeceram. Você tem obedecido sua liderança? Você tem obedecido seus líderes? Em primeiro passo tem que ter obediência. E aquele povo obedeceu, todos poderiam questionar. Por quê? O jovem foi sucessor para conduzir aquele povo, mas Deus escolhe aquele que obedece, aquele que ouve, obedece e anda lado a lado. Então, primeiro nós temos que ouvir e obedecer e colocar em prática sem murmurar e se questionar. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos algo, porque aqui nós devemos ter obediência aos nossos líderes. Antigamente, todos quando iam viajar ou fazer algo, vinham consultar, pediam conselho e autorização dos líderes espirituais. E hoje, nós saímos, visitamos outras igrejas, saímos, nosso pastor tenta saber. Nós temos que estar debaixo da bênção, da obediência, para que o milagre aconteça na nossa vida. Nós temos que estar debaixo da obediência dos anjos da igreja. Nós temos que sair debaixo da bênção. Quando nós estamos debaixo da bênção, você pode ter certeza que aonde você colocar a planta dos pés, Deus vai te honrar. Assim como Deus honrou Josué e Caleb nessa trajetória. Então, quando ali dá a ordem para que todos começassem a gritar e fazer grandes barulhos, assim como Deus prometeu, um tremor e as muralhas caíram. E todos entraram naquela cidade e ali todos foram exterminados. Só foram poupados aquela mulher chamada Raabe, juntamente seus pais, seus irmãos, toda a sua família e todos os seus pertences. Porque de resto nada foi poupado a não ser os tesouros daquela cidade. E foi edificado a Deus. E ali a promessa se cumpriu na vida daquele povo. E assim Deus vai cumprir a promessa na tua vida hoje. E se você crê nesta noite, eu não sei qual é a muralha que tem se levantado diante deste Deus, o que tem impedido você de prosseguir, porque a promessa ela está de pé, a promessa ainda não acabou, porque o que Deus prometeu Ele vai cumprir na tua vida. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E se você crer nesta noite, a promessa de Deus vai se cumprir, porque a muralha que tem impedido você de prosseguir, seja em qual área que foi, eu não sei qual é a área, se é na área da saúde que a muralha tem impedido você de prosseguir, ou se é na área sentimental, na finança, no seu trabalho, na sua família. Mas se você crê como aquele povo creu, acreditou na promessa de Deus, hoje a muralha vai cair por terra em nome de Jesus. E as promessas vão se cumprir. Durante esses 6 dias de campanha, 7 dias, Deus falou nos nossos corações. E se ainda um milagre não aconteceu na sua vida, aquilo que você apresentou ao Senhor,
Se você crer nesta noite, o milagre vai acontecer na sua vida. Então, abra o seu coração. Quero convidar que o pastor Márcio canta um louvor aqui. Durante esse louvor, quero orar, interceder pela sua vida. Se você crê, comece a adorar, comece a gritar com aquele povo em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor. E as muralhas vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu quero ministrar a bênção, a vitória e o milagre na sua vida. Então, se você crê, você começa a adorar, começa a glorificar o Senhor. No momento deste louvor, começa a gritar, chama a atenção do Senhor, porque as muralhas impedem você de prosseguir, vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu te peço neste momento, Senhor.
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Quero convidar aqui o presbítero Edilei, quero convidar aqui a pastora Ana, que está apresentando o pão e o cálice do Senhor nesta noite. Vou estar lendo aqui, logo após a leitura. Quero pedir umas tomates para estar fazendo essa oração, consagrando o pão e o cálice. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz a palavra do Senhor: o mandamento do Senhor para mim e para você. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças a partir disso. Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, fazeis todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, se não poucos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando os reunirdes para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Amém? Levanta sua mão para orar. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Pai. E neste momento, Senhor, nós estamos apresentando, Senhor, meu Deus, o cálice, nós estamos apresentando o pão, o vinho, Senhor. Meu Deus, diante da Tua presença. Mas, meu querido, consagra, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra só aquele que não participa do corpo, do sangue, não tem parte com o Senhor. E é por isso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, junto no mesmo propósito, no mesmo Espírito Santo de Deus, que através, Senhor meu Deus, desse cálice, através do pão, Senhor, o Senhor traga cura, traga restauração, traga milagre na vida dos nossos irmãos. Paizinho querido, nós abençoamos e consagramos, porque reunimos aqui, não para pior, mas para melhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você que é batizado, que está em comunhão, sai do seu banco, pegue o seu pão, o seu cálice. Amém? Porque Ele vive, nosso
corpo que é dado por vós. Fazeis em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Podeis participar em nome de Jesus. Oh